Boa noite! Começando aqui mais uma live nessa segunda-feira e hoje nós vamos falar sobre a ferramenta indispensável no seu processo de recrutamento e seleção, que é a inteligência comportamental, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre como ela funciona. Boa noite, aqui Flávio, Josiel, Érica, Deia. Hoje, Flávio, que bom você por aqui. Hoje nós vamos ter aqui a convidada. Deixa eu ver se ela já está chegando por aqui, a Lívia. Deixa eu ver aqui, Lívia. Só aguardar a nossa convidada aqui chegar, que a gente vai ter hoje um bate-papo sobre recrutamento e seleção. Boa noite, ideia. Sejam bem-vindos. Bom ter vocês aqui. Ó, já quem tá chegando aí já aproveita e pega aqui, ó, tem um aviãozinho aqui embaixo, aqui, ó, tem uma flechinha, você consegue convidar pessoas para assistir a live também. Porque nessa live a gente vai falar sobre o processo de recrutamento e seleção e como se tornar mais assertivo no seu recrutamento e seleção através da ferramenta incrível que nós utilizamos aqui, tanto eu como a Lívia. Estou aqui, Lívia, eu já te vi por aqui, agora é só você me enviar aqui o convite. Deixa eu ver se eu te achei. Aqui, te achei. Vamos ver aqui o convite. Acredito que você vai receber aí o convite, Lívia. Oi, peraí. Olá, Oi, agora deu certo. Deixa eu ajustar aqui a câmera. Bem-vinda, Lívia. Bom receber. olá, E seja bem-vinda. tudo bem? Tá me vendo bem, me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo, estou vendo bem. Que Ok, bom. que bom que deu certo, que às vezes as conexões falham, mas acredito que vai dar tudo certo. Quem está chegando agora, Jace, José, bem-vindos, bem-vindos. Marli, bem-vinda. Jace, Tá ok. Pessoal, então vamos começar aqui a nossa live. E como eu já estava comentando aqui, enquanto aguardava a Lívia chegar, né, nós vamos falar do recrutamento e seleção. Como o próprio Flávio falou aqui, esse assunto é bem interessante, top, é exatamente isso, porque ele pode ser o sucesso ou o fracasso de alguma empresa. E é de empresas como um todo, né? Porque o entra e sai, que a rotatividade ou turnover que a gente fala, ele pode gerar um prejuízo muito grande, ele pode prejudicar a performance de uma empresa, de uma equipe, e é o que a gente mais vê, tanto eu como a Lívia, aqui dentro das nossas consultorias. E por isso, e olha só que interessante esse índice, e é o que chama a atenção, e a gente vê na prática, e vocês que estão aí nos vendo, podem inclusive observar ao redor, na empresa que vocês trabalham, né, onde vocês estão. Uma pesquisa da Page Personal diz que 9 entre 10 pessoas são contratadas pelo seu perfil técnico, ou seja, pelo currículo, pela formação, pelas informações técnicas que estão lá. Porém, né, são demitidos, 9 entre 10 são demitidos por causa do comportamento. Ao mesmo tempo que eles são contratados pelo perfil técnico, são demitidos posteriormente pelo perfil comportamental, pelo padrão de comportamento deles. Eu trabalhei durante muitos anos com recrutamento e seleção na área de gestão de pessoas dentro de empresas muito grandes e era exatamente o que a gente vivenciava, né? E a Lívia está aqui, eu vou falar um pouquinho. Lívia é também gestora de talentos, trabalha aí há mais de 17 anos na área. Lívia, você travou aqui na minha tela. Não sei se ela travou aí para vocês também. Lívia? Acho que travou aqui, Lívia. Vamos tentar novamente.
Internet tem disso, né, gente? Oi. E você travou, aí acho que agora voltou. Só E que, deixa eu deixar no tirar do Wi-Fi aqui, só um instante. só que ainda tá travando. Eita, acho que ela perdeu aqui a conexão. Lívia. Ok, caiu. Daqui a pouquinho ela já deve voltar aqui. Vamos lá, vamos continuar aqui enquanto a Lívia vai tentando aí reconectar a internet dela. Vamos ver aqui. Aqui ela me mandou o convite. Vamos lá. Oi? Oi, tá me vendo bem? Me ouvindo bem Sim, agora? sim. Será que vai agora? Tomara. Vamos lá então, Lívia. Eu estava justamente falando, né, que você trabalha aí 17 anos também na área de gestão de talentos, dentro de todos os seus subsistemas, também trabalhando muito com recrutamento e seleção, e por isso a gente vai bater esse papo aqui, né? E nessa primeira, quero te dar boas-vindas, né? Seja bem-vindo. Eu sei que momento ali Obrigada. cortou, mas vamos lá. Queria saber, né? Queria te perguntar em que momento, né? Nessa primeira etapa, a gente vai por blocos aqui, como a gente comentou nas nossas perguntas. Como que era o processo de recrutamento e seleção que você fazia há mais de 10 anos atrás? Porque a gente vai começar falando entre a antiga forma de fazer recrutamento e seleção e com a nova, né, que nós fazemos hoje, até para que as pessoas possam identificar se elas já se atualizaram aí no modo de fazer recrutamento e seleção. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é que era há mais de 10 anos atrás, aí, como é que você fazia o processo de recrutamento e seleção. Era muito boca a boca, né? Olha, indicações, boca a boca. Conhece, estamos com a vaga aberta e saía ligando para as empresas que tinha contato, principalmente aqui no interior do estado de São Paulo, né? A gente saía fazendo nossa rede aí, listava todas as empresas, né, para que ajudassem nas associações comerciais, fazia as divulgações em empresas parceiras, agências, a gente entrava em contato para que divulgasse a vaga e encaminhasse os candidatos, agências na cidade, banco de emprego, né, que tem na cidade, então a gente fazia todo esse contato no um a um mesmo. Era feito, era muito moroso, era bem cansativo. Captação de currículos, né? A captação de candidatos era a fase, acredito aí, mais dolorosa de todo o processo, porque até você fazer com que o candidato conhecesse a vaga, soubesse que a empresa estava precisando de candidato, era bem trabalhoso. Não Bem tinha trabalhoso. Às grupo, vezes rádio também, a gente usava, divulgação em rádio. Desculpa, cortou. O que você perguntou ali? não que não tinha grupo de WhatsApp para divulgar rapidamente uma vaga, né? No WhatsApp, Pois é. O Facebook também não era tanto assim, né? Estava Facebook. começando o Facebook. As empresas não usavam tanto assim, sabe? Era muito mais molecadinha, assim, na época, né? Pelo menos aqui a gente não conhecia e não tinha, até porque o trabalhador não tinha acesso ainda, né, a Facebook e a WhatsApp, então não tinha como a gente fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de divulgação. Às vezes em jornal também a gente Uhum. divulgava em classificados, né, e assim, e olha, por onde passava, ó, na nossa empresa, a empresa que eu trabalho está com uma vaga. Conhece alguém que tem um perfil, pede para encaminhar o currículo, ou então marcava, ia até um
sindicato, por exemplo, da cidade, falava assim, ó, Lívia vai estar lá, o pessoal da RH, as psicólogas da empresa vai estar lá recrutando, leva o seu currículo lá. E o sindicato ajudava e fazia esse trabalho, ajudando a gente na divulgação. Era bem assim. Lembrei também, a gente também fazia anúncio em rádio, jornal, classificados, tinha um classificado na cidade, na época lá em Blumenau, que era o que mais funcionava, principalmente para vagas mais operacionais, produção, e o Santa, nem sei, gente, se existe esse jornal de Santa lá ainda impresso, mas o Santa eu divulgava mais as vagas analistas, assistentes e gerência, e sempre funcionou. Nossa, eu divulgava no final de semana, na segunda-feira a caixa de e-mail estava cheia de currículos, né? Então era realmente assim, tinha que divulgar, mas aí tinha que montar, né, a divulgação para ir no jornal. Se saiu errado, ia errado mesmo, né? Então era muito moroso. Mas agora te perguntando, isso a gente está falando de aspectos técnicos, né? E principalmente do recrutamento, da captação dos currículos, mas após receber os currículos, né? Há mais de 10 anos, ou né, por aí, como que você fazia para analisar os candidatos, entender o perfil deles? Era mais técnico mesmo? O que você fazia para entender o comportamento, se na época você já pensava dessa forma também? Não, não. Eu ia bastante, a gente pensava bastante no que você falou no começo, pelo perfil técnico. A gente, na época, olhava experiência. E assim, a gente conhecia a empresa, a gente sabia o perfil da empresa, mas tudo muito intuitivo, sabe? Nada com uma ferramenta que fala, olha, isso aqui atesta de fato que esse candidato da match, que a gente brinca, né, da match aí com a Uhum. empresa, tem um perfil parecido com o que a gente busca e tudo mais. A gente trabalhava muito mais esse lado intuitivo, né? Olha, a gente conhece a empresa e à medida que a gente ia conversando, a gente ia percebendo se aquela pessoa vinha ao encontro do que a gente estava buscando, além, claro, da experiência técnica, mas nesse caso, nessa situação, ainda contava a pontuação maior era de toda a bagagem, de todo o conhecimento técnico que a pessoa apresentava. Ou seja, mais a experiência que ela trazia ali dentro do currículo e as formações ou cursos, dependendo da vaga, né? É mais a parte Exatamente. realmente. Capacitação, isso, a capacitação, exato. Uhum, Exatamente exatamente. isso. Sim, é muito interessante que a gente, né, quanto era muito mais focado na experiência mesmo, né? Não que hoje não seja, só que Uhum. hoje a gente já consegue identificar outros aspectos que vão ainda além da experiência, que já é quase a minha próxima pergunta, né? Então, eu também, né, via muito nessa linha de entender, mas uma coisa que me incomodava era justamente quando a pessoa entrava para trabalhar e mudava o comportamento. Então eu ainda tentava, não sei se você acredita que você também fazia essa experiência, dinâmicas. Então quando eu tinha uma vaga que tinha muitos candidatos, quando eu eram épocas assim de muitos candidatos para uma determinada vaga, aí fazer todo aquele processo de dinâmicas em sala, aplicava uns 2, 3 tipos de dinâmica para Sim. observar ali, né, alguns padrões de Uhum. comportamento, mas você falou a palavra-chave, que é, na verdade, o intuitivo, né? Então, um profissional na época, há mais de 10 anos atrás, ele tinha que ser muito bom. Ele tinha que ter uma intuição muito boa para, tipo, esse me cheira, esse Uma comportamento. percepção, né? Uma Uma percepção, percepção. Né? é uma percepção e uma intuição muito apurada. Ou seja, um profissional que começou, sei lá, se formou agora em RH e começou, ele não vai ser bom. Ele não vai conseguir porque ele não tem anos de experiência ali recrutando, então ele não desenvolveu ainda talvez a percepção, a intuição, e enquanto isso a empresa vai ficar sofrendo, porque ele vai ficar contratando errado até que ele aperfeiçoe a intuição e Exato. a percepção dele, né? Então, Uhum. era mais ou menos isso. Então, enquanto a pessoa não tinha esse feeling que a gente acaba desenvolvendo com a experiência e que é a intuição,
né? Porém, hoje a gente vive num mundo tecnológico que isso já é diferente, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Agora, Lívia, qual que eram os problemas que hoje, né, com a bagagem que você tem, você consegue ter até um olhar diferenciado lá para mais de 10 anos atrás? Quais eram os problemas que que aconteciam por focar tanto nesse perfil técnico e por trabalhar mais com base na intuição, né? Não dizendo que nem a sua nem a minha intuição na época eram ruins, pelo contrário, né? Pelo menos a gente tinha esse entendimento, já tinha uma bagagem, já tinha uma experiência. Mas na sua visão, quais as falhas que a gente está suscetível quando faz isso, né? Quando trabalha só com base na intuição e no técnico? Olha, a maior experiência, né, de tudo isso, de todo esse processo, é a rotatividade, sabe? A rotatividade, que por mais que a pessoa seja experiente, que a pessoa tenha o conhecimento técnico, o comportamento dela não vai ao encontro do da organização, não ia, né, muitas vezes ao encontro do da organização. Por mais intuitivo que a gente fosse, por mais intuitivo que a gente, por mais percepção que a gente tivesse, que a gente buscasse tirar o máximo de informações ali em todo o processo, desde a captação, análise de currículo, que você trouxe das dinâmicas também, que é um diferencial nesse processo, principalmente quando a gente tem um volume muito grande. Mesmo assim, ainda o comportamento, ele chegava lá na ponta, dava um mês, 30 dias, 45 dias do período de experiência, a gente já começava a perceber que estava muito diferente já daquilo que a gente buscava. A questão realmente comportamental, as habilidades. Ele tinha o conhecimento técnico, mas as habilidades para desenvolver ali aquela função da maneira com que a gente buscava, ele não trazia. Então a gente não conseguia ter isso. Era o que a gente não conseguia ter, não era o que a gente não conseguia mensurar, era o que a gente não conseguia medir, né, para poder trilhar aí as nossas ações. Então, aí o que que acontecia? Às vezes esse candidato, né, passava o período de experiência, aí que apontava, que é normalmente, né, isso, depois dos de 3 a 6 meses, um ano, começava a trazer ali, como que eu posso dizer a palavra? Acentuar ainda mais essa dificuldade de habilidades com o cargo. E aí era a maior dificuldade que a gente tinha. E aí entrava, treina, não treina, demite, não demite, aí entre essas dores que a gente tem, ainda tem um pouco hoje, né? Uhum. Você me lembrou, né, um ponto importante que acho que cabe falar aqui, o porquê que a gente não pode olhar só para o técnico em um recrutamento e seleção, né? O técnico, o que que é? Vamos separar na parte do conhecimento. Então, todo o conhecimento que essa pessoa adquiriu, seja ele formal ou informal, através de uma graduação, de uma formação, de cursos livres, cursos diversos. Então, ali ela adquiriu um conhecimento, né? Só que nem sempre o fato de ela ter passado por uma faculdade garante que ela sabe fazer. Depende muito de pessoas para pessoas. Infelizmente, eu já dei aula na faculdade e vi pessoas, né, enfim, que estava passando que era melhor, né? Melhor você não saber, porque passa de uma forma que o conhecimento que aquela pessoa adquiriu, ou ela estudou só para passar, ou agora você, né, tem faculdades, inclusive, que você evita reprovar, porque senão o aluno vai ficar chateado, vai sair. Então, qual o nível de conhecimento que as pessoas estão adquirindo? Infelizmente, eu preciso falar isso. Hoje, ter um certificado, um canudo na mão de uma graduação, de uma pós-graduação, não é a garantia de um profissional de sucesso. Infelizmente, não é mais isso, porque existem a qualidade de alguns ensinos que é mais para, no final, entregar um canudo. Então, a formação em si não é mais algo que tem que nos empolgar. Eu peguei currículos e currículos da pessoa lá com mestrado. Incrível, uau, esse é mestre. Não quer dizer mais nada, porque o comportamento, né, ele supera
ali os certificados todos. Eu adoro, gente, estudar, tenho vários certificados, né? Mas se isso não se tornar, né, resultado, não se tornar comportamentos assertivos e não estiver alinhado o meu comportamento com o que eu faço, o certificado não quer dizer nada. Por isso que a gente não pode dar o maior peso apenas para o certificado. A gente já sabe que empresas têm uma descrição de cargos e salários, que tem um padrão, que exige lá, não, a financeira tem que ser a pessoa com X e X faculdades. Ok, a gente sabe disso. Mas a gente já está na hora de abrir um pouquinho essa caixinha, porque existem outros aspectos que vão muito além da formação de uma pessoa. Né? Eu já contratei pessoas que a formação acadêmica era totalmente diferente, mas a pessoa tinha experiência melhor que isso. Ela tinha um padrão comportamental e as habilidades que a Lívia falou alinhadas, né, totalmente compatível. E a pessoa está indo super bem no cargo. Foi um teste que eu comecei a fazer. Peraí, deixa eu olhar mais para o comportamento, mais para as habilidades. Se a pessoa está se predispondo. Por quê? Quantas pessoas a gente conhece que fizeram uma faculdade por fazer, na época não tinham tomado uma boa decisão, mas decidiram seguir até o final, mas não é aquilo que elas querem seguir. Então, o resto da vida elas nunca vão poder mudar de área, né? Então, são essas coisas que nós, recrutadores, temos que começar a ter um olhar além, né? Não sei se você concorda, Lívia, com esse pensamento. Plenamente. E o que você está falando veio muito aqui, assim, aquela frase, a gente se torna esponja, né? A partir do momento que a gente estuda, 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 não coloca em prática, não tem resultados, não mede os nossos resultados daquilo que a gente estudou, daquilo que a gente colocou em prática, a gente vai se tornando só uma esponja. E aí passa num processo seletivo, só tá lá, é papel, né? A gente tem que sim estudar, igual você está falando, né? A gente colocar em prática, medir resultados e fugiu aqui a palavra agora ali. E, por exemplo, a experiência também. Olha só que interessante. Às vezes a pessoa tem lá no currículo a experiência. Vamos supor que você está procurando ali um analista financeiro, né? E tá lá. Você olha o currículo, tá lá escrito, né? Cargo, analista financeiro, 2, 3 anos. Trabalhou contas a pagar, contas a receber. Só que muitas vezes o processo ou o modo que uma empresa trabalha é diferente do outro. Então, não necessariamente o mesmo cargo representa a mesma coisa. Às vezes a pessoa tem que aprender tudo de novo, porque depende de empresa para empresa, de processo para processo. Então, tudo isso a gente tem que olhar. Às vezes, um cargo numa empresa, ele é um assistente administrativo, por exemplo, que é um cargo super genérico. Um auxiliar de produção é um cargo super genérico. Às vezes, a gente pode executar atividades completamente diferentes. Por isso, só reforçando, não dá para olhar só o currículo, né? Então, é isso que essa primeira etapa era importante a gente deixar claro isso, né? A importância de a gente ter um olhar além daquele currículo. Eu me encantei muito, uau, que currículo! Nossa, olha as informações. E, no final, muitas decepções por causa desse match que a Lívia falou, que não batia. Então, é onde que tanto eu como a Lívia, a gente buscou formas de conseguir ter uma ferramenta que nos auxiliasse. E aí, né, a tecnologia vem e ajuda muito nisso, né? E eu queria perguntar, Lívia, para você, quando que você começou de fato a utilizar a metodologia DISC e decidiu que você devia usar ela também nos seus processos de recrutamento e seleção? Eu conheci em 2018, final de 2018, se eu não me engano. E ali mesmo eu já apliquei em mim, em primeiro lugar, já comecei o processo de desenvolver ali em mim. E depois eu trouxe já para o próximo ano na empresa, que eu tinha acabado de ser admitida, e eu já incluí no processo seletivo já e já me ajudou. Claro, né, as primeiras que eu fiz foram ferramentas, algumas foram gratuitas, né? Eu acabei não me aprofundando tanto, mas logo em seguida a gente já foi conhecendo outras, né? E, inclusive a da gestor. E aí a gente já incorporou, já trouxe ao processo e já passamos a utilizar. Utilizo desde 2018.
Uhum. E por que você entendeu que essa era uma boa ferramenta para o recrutamento e seleção? Porque a partir do momento que eu tinha a descrição de cargo, eu tinha o perfil do candidato que eu queria, ela me traz isso. Ela me traz e me vê, me ajuda a perceber, me ajuda a ver os pontos fortes daquele candidato, os pontos a serem desenvolvidos. Que tipo de dificuldade, de desafios, vamos usar essa palavra, que tipo de desafio a gente pode ter ao contratar esse candidato? De repente eu quero contratar um candidato para vendas, por exemplo, que ele tem um perfil totalmente analítico, mas eu quero para um vendas influência, não um vendas técnico, sabe? Perfil técnico. Então, eu fui alinhando isso de acordo com a minha necessidade, de acordo com a necessidade da empresa, os cargos que a gente estava trabalhando as vagas, a gente conseguia ter essa integração, sabe? Eu amo olhar e ver assim o percentual que aquele candidato ele está encaixado daquilo que a gente busca. Então, eu consigo ver as ações e medir, né, o tanto ali que eu vou ter que trabalhar com aquele candidato. E se vale a pena realmente a gente fechar com ele na hora da contratação, certo? E assim, não, dá 100%, ok, mas mesmo assim ainda tem algumas habilidades aqui, a gente vai ter que contratar, mas estar atento para isso e aquilo, que é o que a ferramenta nos traz. Então, isso para mim me encantou demais e otimizou e agilizou demais os processos e o desenvolvimento do candidato e para a empresa também. Contribuiu bastante. Uhum. E só para explicar um pouco, né? Quem me acompanha mais tempo aqui já ouviu falar ou até já viu lives, conteúdos sobre eu falando sobre essa metodologia, que é uma metodologia chamada análise comportamental DISC, né? Ela é baseada na metodologia do William Malcolm Marston, é um psicólogo que entendeu, né, 1900 e bolinha, né, há quase 100 anos atrás, que nós temos padrões de comportamento, e são 4 padrões de comportamento. E esses padrões todos nós temos, só que nós temos em percentuais diferentes. E quanto mais alto de um desses padrões, mais nós teremos a tendência a ter aqueles determinados comportamentos baseados naquele perfil. Esses perfis são, trazendo para o português, né? Diz que é um acrônimo das palavras em inglês, trazendo para o português, nós temos o perfil dominante, o perfil influente, o perfil estável e o perfil analítico. Cada perfil tem as suas características, os seus motivadores, tem os seus medos, tem os seus pontos fortes, tem os seus pontos limitantes. Então, tudo isso, como a Lívia falou, quando a gente aplica esse teste, a gente consegue ver um mapa que traduz tudo isso para nós. Então, rapidamente a gente consegue descobrir se aquela pessoa ela vai ter mais facilidade com números, com planilhas, mais facilidade de se concentrar por mais tempo em uma atividade, ou se ela vai ser mais comunicativa, mais da área de relacionamento, se ela vai ter ali o nível de persuasão que ela tem já, isso a gente pode chamar de habilidades ou pontos fortes. Então a gente tem um mapa que nos permite ver tudo isso. Por isso que a Lívia falou que eu consigo ter ver a compatibilidade, né? Claro que a gente precisa utilizar de uma plataforma, e aí aqui eu tenho, através da Gestor Performance, né, a minha empresa, nós temos justamente uma plataforma que traz esse teste, e ele traz também um outro que faz é onde quer o percentual. Então, do modo antigo. Hoje a gente tem uma tecnologia, ou melhor, diversas tecnologias para recrutamento e seleção. Eu não posso deixar de falar que a minha tecnologia ela não é única. Existe uma infinidade hoje de opções de tecnologia para utilizar em processos de seleção e a gente poder medir padrões de comportamento. E foi aqui em cerca de 2016 quando eu conheci essa metodologia, pela facilidade, eu não precisava mais fazer dinâmicas em sala e fazer testes ali
né, através das dinâmicas para intuitivamente entender quais eram essas habilidades que as pessoas tinham, né? E sim, ser assertivo através de um teste que me traz resultados e percentuais dos níveis dessas habilidades. Então, é isso que a gente hoje utiliza. Essa que é a inteligência comportamental, né? Que a gente deu aqui no tema da nossa live, né? E Lívia, uma outra pergunta aqui, né? Quando que você conheceu, então, a Gestor Performance, o nosso sistema? E por que você começou a utilizar ele? Porque eu sei que você já utilizou outros testes também, você já teve a experiência também de conhecer outros testes e acabou optando em utilizar aqui o da nossa plataforma, né? Eu conheço a ferramenta desde 2020. Eu utilizei, apliquei, desculpa. E por que eu escolhi fechar com a gestora e continuar com a gestora até hoje? Pela praticidade e pela o fácil entendimento. É muito claro, é muito objetivo os dados, os relatórios que a gestora oferece, é prático, é fácil. É fácil. Eu gosto de praticidade, então ela me trouxe isso, e principalmente a assertividade dos relatórios, sabe? A compreensão, a clareza da compreensão. É muito mais fácil eu chegar e apresentar para um cliente, porque quando eu fiz, primeiro eu fiz sozinha, então foi automaticamente eu consegui entender, de fácil entendimento, é claro. Para mim foi isso que contribuiu para que eu pudesse fechar e continuar até hoje com vocês. Que legal. Então é a facilidade, né? A simplicidade do teste. Isso é muito importante, porque, como a gente falou, né, existe um volume muito grande às vezes, de recrutamento e seleção, de atendimento, então a gente precisa de ferramentas que tornem os nossos processos mais ágeis, né? Que seja fácil de se interpretar, olhar, já entender o que está aquele relatório quer dizer, né? Então, isso é muito importante hoje para agilizar. Aproveitando, né? Então, você falou lá no início, como que era o seu processo de recrutamento e seleção e hoje? Como que é, então, né? Considerando todos os aspectos tecnológicos, inclusive usando o DISC lá no momento, né, mais final ali, como que é hoje um processo de recrutamento e seleção? Muito mais rápido, prático e assertivo, né? Uhum. Porque não é só pela questão da rapidez da informação, mas antes de eu gerar a informação, eu tenho que criá-la. E o processo de criá-la está 99,9% otimizado com a utilização da ferramenta e com a utilização da plataforma. É muito prático, é muito, como que eu posso dizer a palavra? Ele é muito, eu gosto dessa palavra, otimizado, né? A gente consegue ter praticidade e agilidade ali, porque hoje a gente trabalha contra o tempo algumas vezes, né? Principalmente na questão do recrutamento e seleção, a gente tem que ter uma agilidade na entrega. Então, eu até pensando aí nessa pergunta, vagas que um auxiliar administrativo antigamente a gente levava de 1 mês a 1 mês e meio para fechar, por exemplo, hoje a gente já fechou e teve o sucesso de fechar com 11 dias graças a essa ferramenta. Então, isso para mim é muito gratificante até, né, na utilização. É muito bom, faz muita diferença. Sim, essa otimização, né, Lívia, que você está comentando, por exemplo, ela é possível porque a gente consegue definir um padrão de comportamento que a gente precisa. Não é que, uma vez um candidato perguntou, né, fazendo mais focado em emprego, né, empregabilidade, uma pessoa perguntou, mas por que eu não fui aceito, né? Eu sou ruim? A pessoa me perguntou, né? Não, você não é ruim, né? Existe um cargo, uma vaga
que vai exigir da pessoa que for ocupar essa cadeira determinadas habilidades, um determinado padrão comportamental para que ela consiga atender aquele cargo. Então, nós precisamos de alguém que se encaixe o máximo possível lá, porque, né, afinal de contas, a empresa ela não tem ali meses para treinar essa pessoa a desenvolver aquela habilidade. Então, muitas vezes é isso. Uma empresa ela tem uma vaga, é urgente. Na verdade, só chega a vaga para a gente urgente, urgente. Preciso para ontem, né? Então, aonde? Porque às vezes uma pessoa saiu, às vezes cresceu uma demanda. Então, ela precisa com urgência de alguém. Por isso que ela precisa de uma pessoa que seja mais compatível àquele cargo, né? Quando é uma situação de treinar, desenvolver internamente, você tem esse tempo, mas muitas vezes quando você está recrutando, não se tem esse tempo. Então, a gente desenha esse cargo, né? Desenha dentro dos sistemas habilidades, o padrão de comportamento que é necessário para preencher aquele cargo. A gente divulga essa vaga nas redes sociais, né? Maior parte tudo digital. E aí, a pessoa se cadastra. Quando a pessoa se cadastra na vaga e responde ao teste, o sistema organiza em ordem de ranking. Então, por exemplo, se eu tiver lá 100 currículos, 200 currículos, nós vamos ler os 10, os 20 primeiros currículos, porque essas pessoas estão mais compatíveis a esse cargo. Não que a gente não goste ou não queira ver o currículo dos demais, mas às vezes o tempo não permite. Hoje a gente precisa otimizar tempo e contratar o quanto antes, porque a empresa tem aquela necessidade. Então, isso poupa tempo de uma leitura, às vezes, ali de 100 currículos. O currículo, como a gente comentou agora, pouco no início, ele pode ser bom, mas o padrão comportamental e as habilidades não estão alinhadas. Então, a gente não chama essa pessoa, né? Não toma o tempo dessa pessoa para uma entrevista, nem o tempo do processo seletivo. Chama só aquelas pessoas que realmente tem um padrão de comportamento que essa empresa busca. Então, a gente inverteu essa ordem. Nós olhamos primeiro o alinhamento comportamental e depois a gente olha o currículo. Então, por isso que a gente olha os primeiros do ranking, a gente já sabe que padrão comportamental está alinhado, e aí a gente vai olhar o currículo para ver se o currículo, sei lá, às vezes está perto da empresa. Aí sim, se tem informações, aquilo que a empresa precisa, de acordo lá com a descrição do cargo. Então, como a Merlin falou aqui, né? Se torna muito mais funcional, né? Muito mais ágil. Então, às vezes, um processo que levaria uma semana só lendo currículo, dias e dias lendo currículo, a gente lê rapidamente, né? Então, a agilidade que isso traz para os processos de seleção é um ganho de tempo e, consequentemente, um ganho de dinheiro ali para a organização, porque são horas daquele profissional, né? Então, o ganho é muito maior do que, muitas vezes, o investimento na tecnologia, né? Exato. E uma coisa que você... Sim, plenamente. Uma coisa que você está falando e que uma das coisas que é muito funcional de todo esse processo é que ele traz tudo dentro de um só lugar. Eu consigo abrir o perfil resumido, eu consigo abrir o currículo do candidato, eu consigo ver o percentual ali, o quanto ele está compatível com o cargo, isso tudo dentro de uma tela só, sabe? Isso, para mim, é muito prático, porque eu não tenho que ficar abrindo 300 milhões de páginas, isso já demanda uma energia, demanda um pouco mais de tempo. Ah, eu tenho currículo, ok, currículo está num canto, a avaliação está no outro, não, aqui não, a gente consegue trazer tudo numa página só, e isso é muito prático, né? A gente otimiza, a gente traz tempo, tempo é dinheiro hoje, né? Principalmente num processo seletivo. Talvez poucos aqui sabem, mas um processo seletivo, ele custa em média para a empresa, cada processo, R$ 2.500. Eu estava lendo uma reportagem esses dias, me lembro agora exatamente o local, mas, gente, parar e pensar, falar todo o custo que a gente tem, o tempo que a gente leva, divulgação, captação, tudo isso, profissional para estar fazendo esse processo para a empresa, para que tem um RH, eu estou falando, tá? Para uma empresa que tem um RH, ele custa mais ou menos isso. Então, pensa você ter um processo, uma vaga agora aberta, que você está trabalhando, e daqui a um mês você demite, por conta de um
de um comportamento que não foi avaliado, né? Você não conseguiu medir essas habilidades. Então, você, dependendo do volume de vagas que você tem, quanto de dinheiro a empresa pode estar perdendo? Simplesmente porque um processo no recrutamento e seleção não está alinhado, né? Que não traz algo tão assertivo. Uhum, exatamente. E isso pode ser tanto para um RH interno dentro de uma empresa, como também pode contratar, né, um consultor, assim como a gente, para fazer esse Sim. processo. Quando é uma empresa média, de pequeno porte, que às vezes não tem ali um RH especializado, né, é uma dos serviços que a gente mais é contratada, né, aqui na Gestor, para fazer processos seletivos e de pequenas e médias empresas que não tem toda aquela estrutura ali, né? E aí eu entro aqui, né, até para a gente já ir encerrando aqui a nossa live, foi diante disso, né, foi a Lívia com toda a competência, toda a experiência dela, utilizando da ferramenta e a gente tendo ali momentos de conversar, se conhecer, que a gente entendeu aí que dava match, né, no trabalho, e a Lívia acabou se tornando aqui uma consultora de gestão de talentos dentro da Gestor Performance esse ano. Então, hoje, muitos processos seletivos, ou melhor, a maioria dos nossos processos já são feitos pela Lívia. Então, né, Lívia, esse ano aí um novo passo. E a gente está muito feliz aqui de ter você dentro da Gestor Performance como consultora, né? E é isso. Queria deixar aí para a gente fazer um encerramento, né? Você deixasse sua mensagem final para quem está assistindo essa live, né? O que que você, por que que você indica? Qual é a sua mensagem no que diz respeito a recrutamento e seleção? É que com a tua experiência você sugere aí para quem está assistindo a live, quem vai assistir a live posteriormente? Bom, eu quero agradecer a oportunidade, né? Também estou muito feliz em fazer parte aí da Gestor. Como você disse, a gente acabou dando certo fechar essa parceria e eu também sou muito feliz por isso. E com relação à mensagem que eu quero deixar, micro, pequeno empreendedor, né, que não tem um RH ainda, certo? Invista num processo, numa consultoria, numa empresa que te ajude a realizar o processo de recrutamento e seleção. Isso vai te ajudar muito a tomar novas ações, a medir os seus resultados, a ter colaboradores mais alinhados com, com a sua empresa. Você vai ter reduzir seus custos nas suas contratações, certo? A gente tem aí feito um trabalho bem legal, a gente é, buscar gerar experiência, né, desde o processo de recrutamento e seleção, já antes da pessoa ser admitida, isso é muito importante. E a ferramenta, ela ajuda muito, então invista na sua empresa, invista nesse processo, porque é um diferencial muito grande e vai contribuir muito para a sua empresa. Legal, Lívia, é verdade. Obrigada, Lívia, pela sua participação. Eu quero deixar uma mensagem final, né? Simplesmente para você que está assistindo essa live, você que é um líder, você que é um gestor, um RH, né? Ou você conhece alguém, não é possível obter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Então, às vezes você está ali, contrata, demite, insatisfeito. Poxa vida, as pessoas não estão alinhadas. E muitas vezes a empresa está ali reclamando de uma pessoa, achando que a pessoa não é competente. E na verdade ela tem competências, sim. Só que aquelas competências não estão compatíveis com as competências que aquele cargo precisa. E é onde que muitas vezes a gente olha para alguém e acha que essa pessoa é que não tem, né, ali as habilidades, não tem habilidades, não tem pontos fortes, a pessoa que, desculpa a expressão, que não presta, né? E é o que a gente muitas vezes ouve, não. Essa pessoa ela tem habilidades e um perfil que vai para outra área. Então, contratar as pessoas certas para o lugar certo é o sucesso de ambos. É o sucesso da sua organização, é o sucesso da sua empresa, que vai ter uma pessoa mais produtiva,
por mais tempo, reduzindo sua rotatividade, reduzindo o custo, uma pessoa mais engajada, e assim como é o sucesso dessa pessoa também, né, que aceita um trabalho onde que está compatível com as suas habilidades e o seu perfil, uma pessoa que vai se sentir, né, mais motivada para acordar e trabalhar, é uma pessoa que vai florescer dentro das suas habilidades, vai se sentir muito mais feliz dentro do que ela faz e com isso ser mais produtiva, ter mais bem-estar, mais felicidade. Então, ambos os lados, né, empresa e colaborador, saem ganhando quando a gente tira o olhar só do técnico, a gente passa para um olhar mais profundo, que é essa inteligência comportamental que a gente está falando aqui, né? Porque a partir dela, a gente gera uma série de outros aspectos, como as habilidades, como os motivadores, como as facilidades, as dificuldades. Então, é um conhecimento profundo, né? E quero deixar aqui, encerrando, né, o convite para você que ainda não me segue, né? Você pode clicar aqui no perfil, deixar um seguir, porque aqui a gente fala muito sobre comportamento, porque são os comportamentos que geram os nossos resultados. E para quem ainda não segue a Lívia também, só clicar aqui em Lívia e lá seguir a Lívia também, porque a Lívia também fala sobre o comportamento humano. Então, deixa aqui. Se você gostou, já dá um coraçãozinho aqui. Se você depois quiser compartilhar essa live, fica salva aqui no feed. Então, você pode enviar para alguém que não pode estar aqui na live e que precisa aprender, né? Precisa entender que existem técnicas diferentes para fazer um recrutamento e seleção mais assertivo. E se você quiser saber mais informações sobre esse teste, que é a análise comportamental DISC, que nós estamos falando aqui, que nós falamos no decorrer dessa live, no próprio link da bio aqui do Instagram, você consegue ver o nosso site, ver o telefone aqui da nossa equipe e saber mais informações, para que você possa ser mais assertivo nos processos de seleção. E você pode contratar aqui a Gestor Performance, que a Lívia vai atender aí na consultoria, né, de gestão de talento, a parte de recrutamento e seleção também. Então, a gente vai ficar muito feliz em atender a sua empresa ou também de dar as formações aí, as mentorias para o seu RH, saber utilizar dessas ferramentas também, porque, né, a tecnologia está aí para nos auxiliar. Lívia, obrigada pela participação. E, pessoal, você que esteve aqui, obrigada por sua participação, por estar aqui, vi vários coraçõezinhos. Obrigada, pessoal. Ficamos disponível aqui para responder suas dúvidas também. Você pode deixar seus comentários. Então, amanhã temos live de novo e amanhã a gente vai falar de forças pessoais, né? Como você pode levar a sua performance através das suas forças pessoais. Então, espero vocês amanhã. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.